Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sábado 11 de maio, véspera da partida entre Fortaleza e Botafogo no Castelão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto que promete ser marcado por duas equipes bastante modificadas. Afinal de contas, além de ter que lidar com a maratona de jogos que vem desgastando cada vez mais os atletas de ambas as equipes, tanto o Leão do Pici quanto o Glorioso têm jogos pra lá de decisivos nesse meio de semana. O Fortaleza vai a Buenos Aires encarar o Boca Juniors na Bombonera, precisando de pelo menos um empate para seguir na liderança da chave da Copa Sul-Americana. Já o Botafogo vai a Lima, no Peru, enfrentar a equipe do Universitário, podendo inclusive garantir classificação antecipada para as oitavas de final da competição continental. Para isso, vai ter que vencer na quinta, mas na terça tem que secar a LDU. Eles não podem vencer o Júnior Barranquilla. Se essa combinação de resultados acontecer, aí o Glorioso já coloca os dois pés nas oitavas de final. Tomara que seja assim a nossa semana. Só que antes disso, antes de pensar em Libertadores, antes de pensar em Sul-Americana, ambos os times têm esse compromisso pelo Brasileirão. E no caso do Fortaleza, vale destacar, eles ainda não venceram jogando nos seus domínios. Na Copa do Brasil, contra o Vasco, empate por 0-0. No Campeonato Brasileiro, contra Cruzeiro e Red Bull Bragantino, novamente empate. Então eles ainda não conseguiram, de fato, nesse recorte recente nas competições nacionais, vitórias em casa. E a gente espera que possa seguir dessa forma, claro. O Botafogo, que contra o Fortaleza de Vojvoda de 2022 para cá, desde o momento que a gente virou SAF, não foi derrotado, pelo contrário. Foram 3 vitórias do Botafogo com 10 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. Teve um empate também, foi o último confronto lá no Castelão. Então, 3 vitórias do Glorioso, um empate nesses 4 confrontos. Eu espero de verdade que, mais uma vez, a gente possa sair vitorioso, possa sair com um bom resultado, para poder recuperar, inclusive, a pontuação que a gente deixou pelo caminho contra o Bahia. Fomos derrotados no Newton Santos, precisamos correr atrás do prejuízo e, se possível, recuperar logo na rodada seguinte. Para isso, a gente vai precisar saber lidar com as armas da equipe adversária, mas também sabendo explorar as suas fragilidades. E existem pontos muito interessantes a serem comentados por aqui. Só que antes de mais nada, eu peço por gentileza que você deixe o like, que se inscreva aqui no canal. Nós estamos buscando os 47 mil inscritos até dia 25, 26 de maio e eu acredito de verdade que a gente vai conseguir bater mais uma vez essa meta com a ajuda de vocês. Então dá um confere aí, vê se você está inscrito, se não for o caso, dê essa moral, porque fortalece demais aqui o trabalho. Sempre destacando a programação do dia, a gente está tendo esse Radar Alvinegro aqui para passar essas impressões da equipe adversária. Teremos também o Fala Fogão Shorts, que é aquele vídeo curtinho para uma rápida atualização. E quem sabe, mais tarde, não temos live aqui no canal. Essa possibilidade não está descartada para esse sábado, mas também não está confirmada, então fica ligado na programação que mais adiante no dia você vai ficar sabendo. Dito isso, vamos em frente, Fogão. Para começo de conversa, conforme eu disse, por conta da maratona, ambas as equipes devem ser muito modificadas. Só para você ter uma ideia, o Fortaleza ele foi com seu time principal jogar na altitude contra o Nacional de Potosí. De repente, porque o Vojvoda estava imaginando que seria possível, com o time principal, conseguir um bom resultado lá e já sacramentar a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tem uma lógica, porém tem a altitude, ou melhor, tinha a altitude no meio do caminho. E a altitude de Potosí, ela é desumana. Jogar futebol lá é uma coisa assim surreal. O Nacional, que tem um time fraquíssimo, pareceu uma máquina diante do Fortaleza, e goleou por 4-1. Só para você ter uma ideia, o Fortaleza, quando jogou no Castelão contra essa equipe, passou o carro por 5-0. Então, assim, a altitude fez uma baita diferença, gera um desgaste adicional aos jogadores, e eu imagino que o Vojvoda realmente vai ter que poupar alguns jogadores, 3, 4 jogadores de repente. A mesma coisa vai acontecer no Botafogo. O GE, inclusive, trouxe uma escalação provável do Botafogo, com o Savarino e Júnior Santos sendo poupados, mas outros também podendo entrar nessa questão. O GE colocou que o provável 11 inicial do Botafogo seria o seguinte: John, Matheus Ponte, Bastos pela direita, ou Lucas Alta que vem jogando todas, diga-se, Alexander Barbosa e Cuiabano. Gregory ou Danilo Barbosa, eu não consigo ver o Danilo Barbosa jogando esse confronto, porque ele jogou 2 jogos seguidos sob o comando de Arthur Jorge, pela primeira vez, inclusive. E o Danilo Barbosa, a gente tem todo um cuidado com a questão física dele. Então eu imagino que seja o Gregory de fato. E Tietê, fazendo a dupla de volante. Luiz Henrique ou Patrick de Paula, Jefinho,
Oscar Romero e Diego Hernandes. Então seria uma equipe bastante modificada se de fato for esse desenho aqui que o Arthur Jorge vai mandar a campo. E do lado do Fortaleza a mesma coisa deve acontecer, mas a gente ainda não tem nenhuma reportagem dizendo a escalação provável, né? O que o Vojvoda pode modificar. Mas dá para imaginar que mesmo não tendo vencido ainda pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa, nesses 2 jogos que fez nos seus domínios, o Vojvoda pensando em Sul-Americana, onde o Fortaleza tem grande possibilidade de avançar até a final novamente, eu imagino que ele realmente possa poupar alguns atletas. E por isso mesmo, a gente pode ter aqui algumas informações que eu vou passar não acontecendo na prática. Porque tem alguns jogadores que são muito importantes na equipe do Fortaleza que de repente não vão a campo. Os 4 atletas hoje mais importantes da equipe do Leão do Pici, pegando até os números, né, o desempenho, aquilo que eles estão conseguindo entregar de resultado para a equipe, são Pochettino, Pikachu, Lucheiro e também o Machuca. Então, são os 4 jogadores aí principais nesse momento. Tem outros jogadores de talento, tá? O Moisés, por exemplo, é muito bom jogador. O Zé Wellison tem sido uma peça muito importante no meio de campo do Fortaleza. A linha de zaga também tem jogadores interessantes. É o caso do Tinga, que é bom lateral. O Bruno Pacheco, lateral esquerdo. Não sei se vai jogar o Bruno Pacheco ou o Felipe Anderson. O miolo de zaga ali, o Tite comanda aquela cozinha ali. Então a gente tem ali um time que já tem vários jogadores que atuam juntos há bastante tempo, mas eu não sei se todos esses atletas estarão em campo. Então, alguns pontos que eu vou passar aqui para você de, olha, Fortaleza consegue fazer isso, Fortaleza consegue fazer aquilo. De repente, na prática, a gente não vai ter esses atletas jogando, tá? Então, só fica essa observação. Agora, sobre pontos fortes do nosso adversário. O Vojvoda já está há bastante tempo no Fortaleza, você sabe disso. E à medida que o tempo vai passando, ele vai conseguindo dar repertório para a equipe do Leão do Pici. O Fortaleza, do Vojvoda, ele tem uma transição ofensiva que é insana. Quando os caras decidem colocar aquela intensidade na transição, realmente chama bastante a atenção. Mas não necessariamente eles vão jogar sempre assim. O Fortaleza do Vojvoda, pelo menos nos jogos recentes que eu pude observar, eles conseguiram construir também com troca de passes. Aquela bola que está pelo corredor central, abre na direita e dali pode sair um cruzamento para quem está entrando na grande área. E por falar em entrar na grande área, a equipe do Fortaleza costuma colocar 4, 5 jogadores chegando na grande área do adversário. Só para você ter uma ideia, nos jogos contra Boca Juniors, Bragantino, Cruzeiro e Vasco, por diferentes competições, né, teve aí Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil, o Fortaleza finaliza muito, mas muito mesmo, de dentro da grande área. A maioria das finalizações do Fortaleza, inclusive, vem de dentro da grande área. Então, eles conseguem chegar em condições de finalizar em direção à meta do adversário. Claro que não vão acertar todos os chutes, nenhum time consegue fazer isso. Mas é um detalhe importante. Através das construções que ele vem fazendo, seja na transição, seja dessa forma que eu falei, trabalhando por dentro, dá na lateral, o cruzamento vem, os caras conseguem o cabeceio. Ou então, você tem o jogador que vem driblando pelo corredor central, consegue encontrar um jogador que está fazendo facão. Você consegue fazer aquela enfiada de bola para o cara sair na cara do goleiro. Fortaleza já fez gol dessa maneira nesse recorte recente. Fortaleza também fez gols em jogadas onde eles trabalham com velocidade pelos lados e cruza para trás para quem está chegando. Tem repertório. Tem repertório. O Iago Pikachu pela direita, o Pochettino por dentro, o Lucheiro sendo finalizador, o próprio Machuca, conforme eu disse. Tem atletas ali que estão conseguindo gerar grande perigo para as equipes adversárias. Então a gente vai ter que ficar ligado. Qual é o estilo de jogo que o Botafogo vai implementar nessa partida? Ele vai tentar ter a posse da bola ou ele vai dar a bola para o Fortaleza? Porque a equipe do Fortaleza nesse recorte recente já passou por ambas as situações, tá? Já tivemos jogos aí em que o Fortaleza não teve tanto a bola, mas ainda assim conseguiu agredir muito bem os seus adversários. Um exemplo disso foi o Boca Juniors. O Boca Juniors teve mais posse de bola do que o Fortaleza lá no Castelão, mas isso não impediu o Leão do Pici de construir o placar por 4-2. Não impediu. Agora, se eles têm as suas forças, se eles têm as suas armas, é claro que a gente também pode destacar aqui, e deve, pontos frágeis, né, onde você pode realmente conseguir agredir melhor a equipe do Fortaleza. E tem um ponto que me chamou bastante a atenção. O Fortaleza ele tem muita dificuldade em marcar cruzamentos na sua grande área. E isso não é de hoje, tá? Isso não é de hoje, é bom que se diga. No ano passado eu lembro que eu fiz a análise da equipe do Fortaleza e o mesmo ponto fraco foi identificado, foi apontado. Por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, eles sofrem o gol numa jogada de escanteio, sendo que antes da jogada que gerou o gol, já havia tido uma cobrança
que foi muito perigosa, gerou uma finalização realmente perigosa e não saiu gol naquela jogada, mas na seguinte aconteceu. Né? Teve um desvio ali no meio da área e o Eduardo Sacha ele conseguiu chegar na segunda trave ali, cabeceando muito bem, por sinal, fazendo um belo gol de cabeça. E isso aconteceu em outros confrontos também, jogadas cruzadas. O Boca Juniors faz um gol de cruzamento. No primeiro tempo da partida pela Copa Sul-Americana, o gol de empate do Boca é um cruzamento que o cara chega ali na linha da pequena área, tranquilaço, para poder chegar e fazer aquela finalização e empatar a partida no primeiro tempo. O Boca Juniors também fez um gol de fora da área, é bom que se diga. O Cruzeiro também conseguiu agredir o Fortaleza com jogadas de cruzamento, finalizações de fora da área. Então são armas que o Botafogo pode vir a explorar. Se a gente conseguir encaixar bem a nossa transição, caso o Fortaleza esteja, né, nos atacando ali e a gente conseguir recuperar essa bola, eu acredito que a gente vai encontrar espaço para poder chegar na grande área do Fortaleza. Mas a gente vai ter que ficar muito atento, tá, às armas do adversário, porque realmente é uma equipe que ganhou repertório com o passar do tempo. Não é mais aquela equipe que só fica na transição. Se precisar trabalhar essa bola de um lado para o outro, por dentro, pelo lado do campo, eles têm capacidade para fazer isso. É o que você ganha quando você tem um treinador que já está há muito tempo no clube, né? O Vojvoda ele vai conseguindo fixar cada vez mais aquilo que já vinha sendo bem feito e ganhando repertório para poder seguir evoluindo, seguir fazendo a equipe competir contra adversários que têm orçamentos infinitamente maiores e tal, tudo aquilo que você já sabe. Então vai ser um jogo interessante. Só resta saber se a gente vai ter duas equipes muito modificadas ou se vai ser uma coisa de poupar de forma pontual. Ah, vou poupar 2 jogadores aqui, no máximo 3. A gente vai ter que aguardar, não tem como saber isso nesse momento, mas tem tudo para ser um jogo muito interessante. Agora, ó, mais uma vez, olho nesses atletas. Pochettino, Pikachu, Lutero e Machuca. São realmente os atletas que podem fazer a diferença. Agora, do lado de cá, a gente também tem as nossas armas. Eles que se virem para se defender. A verdade é essa. Fogão, tá confiante para essa partida? Quero saber a sua opinião. O que você pensa aí que o Arthur Jorge vai fazer para esse confronto? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é fundamental. E lembre-se, daqui a pouquinho eu tô de volta com mais um conteúdo aqui no canal. Um Fala Fogão Shorts, aquele vídeo curto de até 60 segundos para uma rápida atualização. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.